Olá, meu nome é Getúlio Iron. Hoje nós vamos fazer o terceiro vídeo, onde nós estamos falando sobre o amor, as lições do amor. Há inúmeras lições sobre o amor registradas na Bíblia, em outros livros e outras histórias, em outros contos. São muitas as lições sobre o amor. E por que isso? Porque o amor, ele é a grande essência. Se nós fôssemos definir o que é a consciência divina, o que é Deus, nós diríamos: Deus é amor, essa consciência divina é amor. Ao mesmo tempo, a gente sabe que está dando uma definição que não é exatamente uma definição, é mais um indicativo daquilo que Deus, o que essa grande consciência representa. Porque nós estamos ainda aprendendo sobre o que é este amor. E na medida que a gente vai se aproximando dessa consciência, nós vamos sentindo cada vez mais essa profundidade, essa natureza indizível, inexplicável, indefinível, essa consciência que nós não podemos simplesmente defini-la através de palavras. Não é por acaso que todos os grandes místicos, todos os grandes iogues, todos os grandes iluminados que já pisaram sobre essa terra, eles falam, mas sempre dizem: você não tem que acreditar no que eu digo. O que eu digo é para te servir como um indicativo, talvez como algo que te ajude, te motive, te dê ânimo na sua caminhada, mas você deve experimentar, porque só através da experiência é que você vai ter a real noção daquilo que é este amor, daquilo que é esta consciência que a tudo abarca, que tudo transcende, que está no menor dos seres e que está em torno do maior dos seres. Então, entre tantos exemplos, eu escolhi aqui um texto que fala basicamente sobre o perdão e também sobre a gratidão, porque são aspectos do amor. Nos vídeos passados nós demos um exemplo sobre a mulher adúltera, sobre a conduta de Jesus diante daquela situação onde queriam apedrejá-la. E falamos também no segundo vídeo sobre a questão da lei, que proibia determinadas coisas aos sábados, e também como foi a atitude de Jesus diante de uma ordenança. E onde ele coloca lá: vocês salvam às vezes um bezerro que cai num poço num dia de sábado e estão me criticando porque eu ajudei a um ser humano, a um homem. Então, assistam esses vídeos anteriores e depois assistam esse também, ou se já quiser continuar aqui, continue, mas depois vai e assista esses outros vídeos também. Então, em Lucas 17, do verso 3 ao verso 5, está escrito assim: Jesus falando aos discípulos: olhai por vós mesmos. Primeira coisa, olhai por vós mesmos. Aqui já há um ensinamento que é: sempre olhe primeiro para você mesmo. No sentido de onde eu posso melhorar, em que eu posso melhorar, de que forma
eu posso me tornar melhor? De que forma eu posso me tornar mais sábio, mais amoroso, com mais compaixão, com mais felicidade, com mais amor para transmitir ao próximo, com mais paciência? Porque a nossa mente, ela é crítica. E o nosso ego, ele é sempre miserável. Por que o ego é sempre miserável? Porque ele nunca está satisfeito. E por que ele nunca está satisfeito? Porque ele age através da comparação. Então, num certo ângulo, ele se torna arrogante, porque ele vai dizer, sempre vai encontrar alguém, digamos assim, em situação pior. Ele fala assim, eu ainda sou impaciente, mas aí fulano ou cicrana são muito piores do que eu. A minha casa não é tão boa, mas a casa de fulano, de cicrano, são muito piores. Eu tenho um carro velho, mas o carro de fulano, de cicrano, são muito piores. Então, é o mundo do ego, o mundo das comparações. Ele sempre procura que alguém pior estado, para ele se sentir um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, esse ego também procura olhar para os que estão melhores. E aí ele sente inveja, se sente pior. Porque ele olha e fala assim, hoje eu estou com uma casinha boa, mas olha a mansão que o outro tem ali. Eu comprei um carro melhor, mas olha que carrão o outro tem ali. E eu estou citando fatores materiais, mas há vários tipos de comparação. Não só no campo material, mas no campo também intelectual, no campo espiritual. Sim, no campo espiritual. Às vezes a pessoa olha para o outro e fala, eu gostaria de ser sábio como fulano. É bom você desejar isso, mas não como uma competição, e sim como uma ideia de que você pode melhorar a si mesmo. Quando isso te traz um sentimento de alegria, de perceber que há pessoas que estão num nível e que você fala assim, que legal, que bom que hajam esses níveis. Eu nem sabia que isso existia. Que ótimo que existam pessoas nesses níveis. Eu quero chegar lá também. E eu vou aprender com eles. E eu bato palma para eles. E eu me alegro por eles e com eles. Como diz o ditado havaiano, abençoe tudo que você deseja. Então não é errado desejar melhorar, desde que esse desejo seja um desejo que já coparticipe da alegria do outro, por ele já ter chegado lá. Desde que esse desejo seja um desejo genuíno, de apenas você olhar para si mesmo e dizer, eu posso melhorar. E quanto mais eu melhoro, mais eu beneficio aos que estão ao meu redor. Então, a motivação tem que ser o compartilhamento, o amor, o desejo em si mesmo de querer brilhar, porque todo filho de Deus deve brilhar. A ideia de humildade como aquela pessoa que se esconde, que eu não sou nada, não sou ninguém, é uma ideia equivocada. Jesus certa vez falou assim, vós dizeis que eu sou mestre, e dizeis bem porque eu sou. Talvez se Jesus aparecesse agora, não da forma como você o imagina, mas de uma forma totalmente diferente. E ele dissesse assim, eu sou mestre. Talvez você lhe dissesse, está aí um arrogante. Mas de fato ele era mestre. E ele disse, eu sou mestre. E aí eu pergunto, quando ele fez isso, ele agiu como alguém sem humildade? Claro que não. Por que seria a falta de humildade? Apenas por dizer a verdade?
Então, nós precisamos entender que não há nada de belo, não há nada de humilde em querer parecer menos do que você pode ser. A beleza está em você ser mais, em você brilhar e ainda assim manter-se alguém capaz de, como Jesus, de sentar-se com as pessoas mais humildes, ajudá-las, servi-las, lavar os pés dos discípulos, deitar-se sobre a relva e agradecer a Deus, andar num barquinho simples, ou entrar numa mansão de um Zaqueu, que era um homem rico, um cobrador de impostos e odiado pelo povo, e entrar ali também tratar Zaqueu com dignidade como filho de Deus, porque devemos amar aos pobres, amar também aos ricos, amar aos santos, mas também aos pecadores. Ele era o puro amor por onde ele passava. Nada permanecia da mesma forma. A tudo ele modificava com a sua presença, com a sua energia, com a sua vibração, com a sua palavra, com a sua luz. Ele era a própria cura passeando sobre a terra. E esse Espírito que nele estava é o mesmo Espírito que está em nós e que quer também se expressar. E a nossa alegria, o nosso contentamento, ele só será perfeito no dia que nós conseguirmos expressar isso da mesma maneira. Então, olhai por vós mesmos. E se teu irmão, prossegue Jesus, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Jesus dá um exemplo, e ele fala, se teu irmão pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes ele te procurar e te pedir perdão, perdoa. Às vezes é difícil perdoar quando a pessoa vacila, né? Quando a gente é ofendido, ou a pessoa provoca uma injustiça, nos torna vítima de uma injustiça. É difícil perdoar uma falha quando ela acontece, às vezes uma vez, imagina 7 vezes no mesmo dia. Mas há um detalhe ainda mais importante. Jesus usa o número 7, mas o 7 representa a consciência cósmica, ou seja, representa a consciência perfeita. O que ele está dizendo, na verdade, é: você deve perdoar o seu irmão, porque ele é uma parte sua. Porque todos nós somos parte da mesma consciência cósmica, ou consciência oceânica, ou consciência divina. Nós somos gotas retiradas de um oceano, mas nosso destino é retornarmos a este oceano, porque o oceano não pode diminuir nem aumentar de tamanho. Este oceano é Deus. Mesmo que tirássemos dele uma só gota, ele se tornaria menor, e Deus é imutável. Ele não pode se tornar menor, também não pode crescer. Ele é sempre o mesmo, perfeito, completo. E ainda que ele crie outras coisas, ele permanece sempre o mesmo. Então esse número 7 é perfeição. O que Jesus está dizendo é: perdoa-o,
perdoa-o quantas vezes forem necessárias, até que tu mesmo se torne perfeito. Porque o que você está exercitando no momento que você perdoa o seu irmão é a tua própria perfeição. Não importa se ele vai errar de novo. O que importa é você, como você se sente. Toda vez que você passa por uma prova dessa, você tem a oportunidade de exercitar esta consciência divina na sua ação. Você tem a oportunidade de se integrar a esta mente divina. Trata-se da tua própria perfeição. O 7 representa a perfeição. Veja o que a ciência diz, depois pesquisa, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas perceba o mistério do número 7 sobre os ciclos do nosso corpo, que há células que se renovam a cada 7 segundos, minutos, horas, semanas, e a cada 7 anos temos um corpo totalmente novo. Então perceba bem, perfeição. Perdão produz perfeição. Perdão é atributo do amor. Perdão é algo inerente à consciência divina. Perdão trata-se do seu próprio bem-estar, da sua integridade. Alguém disse muito bem que o primeiro a se beneficiar do perdão é aquele que perdoa. Porque guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E olha só o que Jesus diz, porque eles falaram assim, Senhor, acrescenta-nos a fé. Em outras palavras, Senhor, isso é muito difícil, acrescenta-nos a fé. Então, Jesus diz, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Sabe por que Jesus usou o exemplo do grão de mostarda? Não é porque é a menor das sementes, é uma das menores realmente, mas não é a menor. E também não é porque ela gera a maior das árvores, não gera. Mas é porque a semente de mostarda é uma semente que você não consegue hibridar, você não consegue misturar com outros tipos de espécies. Os agrônomos tentaram fazer isso, não conseguiram. Ela é uma semente que representa a integridade. O perdão trata-se da tua própria integridade, da mesma maneira que a fé. Quem é íntegro segue um código moral que lhe é inerente, é o código moral do espírito. Não se trata de se pode fumar, se não pode, se pode dançar, se não pode, se pode beber, se não pode. Não se trata dessas coisas externas, se trata de coisas muito mais significativas, muito mais importantes. Não se trata do que se pode olhar, não se pode. Trata-se de um código moral inerente ao teu espírito, que te mostra realmente as coisas que têm valor, as coisas que realmente são essenciais para a vida, que são de fato importantes. Coisas que dão significado à tua vida, coisas que melhoram a tua vida, coisas que fazem a tua luz brilhar e, por conseguinte, faz com que outros sejam iluminados. Afinal, não se acende uma lanterna para se colocar debaixo da cama, e o sal, se tornar insípido, para nada serve. Não é isso que o mestre falou? Então, faça a tua luz brilhar, torne-se sal para as pessoas de fato. Seja essa pessoa íntegra, seja essa pessoa amorosa, seja essa pessoa capaz de perdoar, seja essa pessoa fiel aos princípios do coração guiado pelo Espírito.
Vamos então para a segunda parte. A segunda parte trata-se de um encontro de Jesus com 10 leprosos. Fala assim: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Pararam de longe porque as pessoas não permitiam que os leprosos se aproximassem. Era uma doença incurável naquela época. E a pessoa morria com um sofrimento terrível, com diversas feridas se espalhando pelo corpo. Era uma morte lenta e extremamente dolorosa. Então eles pararam ao longe e suplicaram ao mestre, levantaram a voz, gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Tem um detalhe sutil, mas importante. Jesus não os curou imediatamente e disse: vai lá, agora se mostra ao sacerdote. Mas mandou eles irem aos sacerdotes. Eles saíram ainda com as marcas da lepra no corpo. Durante a caminhada em direção aos sacerdotes, perceberam que foram ficando curados. Isso é importante porque mostra assim: confia, faz o que eu estou te mandando. Talvez eles pensassem assim: bom, quando a gente chegar lá, talvez o sacerdote possa orar por nós, ou dizer alguma coisa, a gente fique curado. Mas na verdade eles já estavam curados, a cura estava se processando. E durante a caminhada ela apenas se manifestou completamente. Talvez a cura já esteja implantada em você. E durante a sua caminhada, ela apenas vai tomar uma forma cada vez mais perceptível, até o ponto de você olhar e dizer: caramba, eu estou curado. Mas a cura já se processou, já começou, ela está aí como uma semente dentro de você. Então, seguindo aqui, e ele, vendo, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, quer dizer, durante o caminho, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer. Gratidão. Esse é o outro aspecto do amor, gratidão. Você não pode dizer que ama realmente se não se mostra grato. Acordou, agradeça. Vai dormir, agradeça. Vai comer, agradeça. Vai beber, agradeça. Respirou, agradeça. Há milhões de razões para agradecer, mas veja como as pessoas se tornaram verdadeiras reclamonas. Reclamam o tempo todo e ainda dizem assim: não estou reclamando, é que isso é a realidade, como se a realidade tivesse só um aspecto, que é aquele negativo. Já que vamos falar da realidade, então vamos olhar quantas realidades boas existem. Ao
talvez há uma centena de anos atrás, os reis não tinham à disposição deles coisas que hoje os pobres têm, como, por exemplo, poder abrir uma torneira de chuveiro e sair água quente, ter talheres, ter um sistema sanitário, ter à disposição tantas roupas com tantas cores diversas, tantos tipos de tecidos, ter tantos produtos para beleza, para higiene, para diversão. Diversão, então, quantas coisas estão ali à disposição, aqui, na sua frente. Informações, quantas informações você pode acessar através de um simples celular. Quantas coisas deslumbrantes você tem acesso. Então, há milhões de razões para agradecer. Mas você deve agradecer, e esse é o grande desafio. Começar a agradecer as pessoas que estão próximas a você. Porque é fácil, às vezes, agradecer a quem está longe. Porque você não tem problema com quem está longe. Você tem problema com quem está perto. Você só tem problema com quem você convive. E aí está a grande oportunidade de você exercitar o amor, a temperança, a paciência, a paz, o perdão. Mas o que acontece? Muitas vezes aquela pessoa que te serve todo dia, você não diz obrigado. Mas uma pessoa lá de longe, um estrangeiro praticamente, uma vez que seja servido por essa pessoa que te serve todo dia, vai agradecer a ela. Entende a contradição? De 10, apenas um voltou e era um estrangeiro. Jesus, de certa feita, entrou numa cidade lá de Israel. E as pessoas simplesmente não queriam dar ouvido ao que ele estava falando. E ele disse, um profeta não tem honra na sua pátria. Porque uns diziam assim, aquele que está falando é o filho do José, o carpinteiro, não é o irmão do Tiago? Em outras palavras, não é aquele rapaz que a gente via aí? É ele que está falando? Quantas pessoas de extremo valor estão perto de você e talvez você não tenha reconhecido esse valor? Quantas riquezas podem estar diante dos seus olhos e você não está vendo simplesmente porque é incapaz de honrar a tua própria casa? Porque é incapaz de honrar as pessoas que estão próximas de você. Prefere dar ouvidos só ao que vem de fora. 9 leprosos não retornaram. Apenas um voltou, e este era estrangeiro. Caiu, prostrou-se com o rosto em terra e deu glórias a Deus. Ser grato. Gratidão é oração. Porque gratidão te mantém numa faixa vibratória elevada, na mesma frequência do amor, na mesma frequência do perdão, na mesma frequência do número 7, o número da consciência, da perfeição. Em certo momento, Pedro falou para o Senhor Jesus, Mestre, quantas vezes temos que perdoar nossos irmãos? Jesus disse. Pedro completou a pergunta. 7 vezes? Jesus respondeu. Não 7, mas 70 vezes 7. Note que ele poderia ter falado 80 vezes 7, 100 vezes 7, 1000 vezes 7. Mas ele falou 70 vezes 7, porque o 70 evoca novamente a simbologia do número 7. É sempre questão da tua própria integridade, é sempre questão da tua própria perfeição, é sempre questão de se manifestar a consciência cósmica na tua vida. A Bíblia e outros livros santos só serão realmente compreendidas no dia que aprendermos a olharmos a sua simbologia e, sobretudo, percebermos que na essência está
o amor. Reflita nisso e que tua vida seja uma vida integrada a esta grande consciência divina, a este infinito oceano de beatitude, misericórdia, perdão, paz, alegria, saúde e prosperidade. Muito obrigado. Meu nome é Getúlio Ayron. Quando eu recebo coisas boas, uma forma que eu tenho de agradecer é, no mínimo, compartilhar, me inscrever. Eu nunca pedi isso em nenhum dos meus vídeos, mas se isso foi bom para você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe, porque é como você pegar assim um alimento que muitos estão necessitando e dizer assim, toma. Então compartilhe, porque a cura dos nossos irmãos é a nossa cura também. Nós estamos integrados dentro da mente oceânica de Deus. Muito obrigado.